Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta rica manhã ensolarada de domingo na cidade de Fortaleza. Desde já nós estaremos dando início ao estudo da Epístola a Filemon e esta será uma primeira aula que o Senhor possa nos ajudar diante deste desafio. Então nós estaremos nos apresentando diante do trono da graça do Senhor para que possamos juntos aprendermos da palavra de Deus. Querido Deus, soberano Pai, te somos gratos, Senhor, por este momento na Tua presença, aonde, Senhor, estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma manhã feliz, uma manhã abençoada, uma manhã em que o Teu Espírito, Senhor, possa estar conosco para nos orientar, para nos fortalecer, Senhor, para abrir o nosso entendimento e a nossa compreensão, Senhor, no que diz respeito à Tua palavra. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, o pastor Ezion, que estará, Senhor da glória, nos ensinando, ó Deus, Pai amado, acerca da Tua palavra dentro desta carta, Senhor. Nos ajuda, nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Desde já, meus queridos, entraremos com um momento de adoração ao Senhor. Então, nós convidamos a todos os irmãos para que possamos juntos adorar ao Senhor com alguns louvores. Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Com alegria que estamos mais uma vez aqui na EBD, junto com os meus irmãos, para aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor. E nesse momento eu gostaria de convidar você a cantar junto comigo aí o hino de número 2 da harpa cristã. Hino de número 2. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela mãe, bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas
novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Glória a Jesus. Sem Ele nada podemos fazer, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar mais uma canção. As 4 estações. Deus está conosco em todo tempo. Tempo bom e tempo ruim. Louve ao Senhor comigo. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, é o fim da solidão. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Aleluia. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Hoje é um dia muito especial. Vocês estão vendo aqui que eu estou assim, bem florido, né? Esse é o meu presente aqui do Dia dos Pais. E eu quero nessa oportunidade parabenizar todos os pais que nos assistem nesse momento. Eu louvo a Deus pela vossa vida. Ser pai é algo assim muito, muito especial. Existe uma responsabilidade muito grande, porque a paternidade é a função humana que Deus mais se identifica. Então, muitas vezes nas Escrituras nós vamos ver Deus falando como pai, né? O irmão mais velho de Davi, ele chamava Eliabe. Eliabe quer dizer Deus é o meu pai. Então, nesse Dia dos Pais, parabéns a todos os pais. Nosso papel é muito especial. Deus muitas vezes olha para nós e diz que a função dele é como a nossa. Jesus se referia a Deus como Pai, o Pai nosso. E eu quero dizer para vocês que a sua função é uma função muito especial. É interessante que essa coisa de pai hoje, no mundo de hoje, vai perdendo meio que o sentido e as pessoas vão, digamos que, esvaziando essa função paterna. Isso por quê? Porque ser pai não é apenas você nutrir, não é apenas você trazer a comida, você alimentar, mas ser pai também é guiar, ser pai também é orientar. E o mundo de hoje as pessoas não querem ser guiadas, não querem ser orientadas. Isso nós vamos encontrar nas Escrituras. Deus é o nosso guia, Deus é aquele que nos orienta, é aquele que traz a palavra, é aquele que traz a orientação. E esse é o papel paterno que eu e você, a gente não pode abrir mão, tá certo? Então eu quero nesse momento fazer essa singela homenagem a todos os pais. E essa homenagem nós queremos nesse momento estendê-la de uma forma, digamos assim, representativa, né? Ao nosso irmão Otacílio. Otacílio é o dirigente da nossa escola, está aqui conosco todos os domingos e nós queremos nesse momento homenageá-lo, e essa homenagem que nós vamos fazer para ele, ela se estende aqui a todos os pais, desde os mais velhos. E aí eu quero me lembrar aqui do irmão Paulo Eloy, um dos pais mais idosos da nossa igreja, mais de 80 anos. Eu sei que ele não está me assistindo nesse momento, mas aí vai o meu abraço para ele. E todos os pais, desde os pais mais velhos aos pais mais novos, os pais que foram pais recentes, né? Nós tivemos aí na nossa igreja uma safra de novos pais no ano passado. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Então, parabéns a todos, recebam o nosso abraço. E a gente quer aqui fazer a nossa homenagem ao irmão Otacílio, e essa homenagem é estendida para todos vocês, ok? E para fazer essa homenagem eu quero chamar o Paulo Henrique. Paulo Henrique é o nosso cooperador aqui da nossa escola, tem estado aqui conosco cedinho, arrumar essas coisas, tudo é um trabalho danado. E ele também é o filho do irmão Otacílio, né? Então nada mais do que mais justo do que chamá-lo aqui para fazer essa homenagem ao seu pai. Então quero chamar o Paulo Henrique aqui e o irmão Otacílio para fazermos essa homenagem aqui. Paz do Senhor, amados irmãos. O pastorzinho agora falou, acho que de pai para filho, e agora eu vou falar de filho para pai, né? Eu escrevi algumas coisinhas, né, fruto de alguns textos que eu li, e eu vou ler aqui, espero que meu pai fique aqui. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança o caminho que deve andar, até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Ser pai. Ser pai é ser possuidor de uma grande e nobre missão, que envolve amar,
cuidar, proteger, orientar e educar. Tudo isso de acordo com os princípios basilares de Deus. Outro ser, né? Isso tudo é a missão do Pai. Grande e nobre é a missão, pois é uma responsabilidade ofertada diretamente para o nosso Pai Celestial, que por nós tem um amor incondicional. Ser pai, então, é ter responsabilidade. Assumir um compromisso que jamais deve ser abandonado. É ter a capacidade de se esvaziar totalmente em prol dos seus. É ser presente, mesmo que não fisicamente perto. Um pai presente é como a luz que guia o peregrino durante sua jornada, uma longa jornada, né? Ajuda a escolher o melhor caminho, oferece conforto e calor, dá abrigo e segurança nos momentos mais difíceis. Conviver com um pai que assume as suas responsabilidades dessa grande missão divina é ter um pouco mais da presença de Deus em nossas vidas. Eu sou extremamente grato a Deus, meu Pai Celestial, pelo meu pai terreno, né? Eu amo demais meu pai é um grande exemplo para mim de homem, de servo de Deus. É um homem que, de fato, assumiu a responsabilidade dessa missão divina. Então, diante de todos, eu quero expressar o meu amor e gratidão para o meu pai. Né? Eu amo muito meu pai. Então, eu agradeço meu pai por ter me ensinado no caminho que eu devia andar. E, em segundo, né, pela presença dele em todos os momentos importantes da minha vida. E momentos assim de alegria, de tristeza, ele sempre estava lá, mesmo que não fisicamente, né? E justamente por ele ser um servo de Deus, um homem exemplo para mim. Agora essa segunda parte do meu texto é direcionada àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um pai como o meu, né? São pessoas que tiveram, sei lá, o pai abandonou, ou enfim, ou o pai já partiu. Para você se recordar que o nosso Pai Celestial é o nosso Pai, né? Então, ele te ama, né? E é isso. Não se esqueça disso, né? Ele tem um zelo por você. E o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele deu o próprio filho por você. Ele te ama, né? Então, feliz dos pais, pai. Eu te amo. Obrigado. Deus te abençoe. Aí, ó. Presentezinho. Não esperava. Deus Isso aí, amado. irmão. Só Jesus, viu? Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Essa é a nossa homenagem singela, mas eu tenho certeza que é de coração e foi realmente surpresa. Então eu louvo a Deus pela vida do irmão Otacílio, por todos os pais que podem fazer parte aqui da nossa comunidade, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos começar a nossa aula. A gente está iniciando hoje o estudo da Epístola a Filemon. Essa é a nossa proposta. Até o final do mês de setembro, nós vamos estar estudando a Epístola a Filemon. A partir do mês de outubro, nós teremos já a lição editada pela CPAD, que é a lição sobre o livro de Jó. Mas até lá, nós vamos estar juntos aqui estudando a Epístola a Filemon. A Epístola a Filemon, alguns chamam até que é um bilhete. É a menor das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, a gente vai ver que ela é tão especial, ela traz uma mensagem tão bonita, que eu tenho certeza que nós vamos todos passar a apreciar de uma forma diferenciada essa epístola, a Epístola a Filemon, tá bom? Então, eu quero hoje é a nossa primeira lição sobre Filemon. Vamos chamar essa lição de hoje de Conhecendo a Epístola a Filemon. Vai ser um pouco diferente de que, como muitas vezes você tem estudado os livros da Bíblia, e como é muito pequenininho, vai dar para a gente fazer algumas coisas muito legais, a gente construir juntos esse conhecimento. Essa é a minha proposta, tá bom? Então, na aula que vem, próximo domingo, nós vamos estudar sobre a época da carta e os personagens da epístola. Nós vamos ver cada um deles, à medida que a epístola vai estar falando dessas pessoas, nós vamos entender melhor e conhecer melhor cada um deles. Na terceira lição, nós vamos estudar sobre Onésimo, o escravo fugitivo. É um dos personagens principais, a gente vai saber um pouco mais sobre ele. Na lição número 4, um pedido muito ousado. Paulo faz um pedido nessa carta, um pedido assim
um tanto inusitado, e a gente vai entender por que é um pedido inusitado. Na lição de número 5, nós vamos estudar quando a doutrina se torna vida. Muitas vezes nós encontramos algumas coisas nas Escrituras e a gente parece que acha que aquilo ali está só escrito ali, digamos assim, é só uma teoria. E através da Epístola a Filemon a gente vai entender que essa teoria, na verdade, ela é uma teoria que vem para a prática. Então, nós não trabalhamos com coisas simplesmente teóricas, nós trabalhamos com coisas práticas. Essa doutrina ela se torna prática e a gente vai ver exatamente isso na Epístola a Filemon. Na lição número 6, a gente propõe estudar Filemon como uma parábola da obra mediadora de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. E nessa história de Filemon, a gente vai ter, na verdade, uma parábola dessa obra mediadora. A gente vai ter alguém como se fosse Deus, alguém como se fosse o mediador e o homem pecador. É muito legal isso aí. Na lição de número 7, a gente vai estudar Filemon como uma parábola da graça divina. Então, graça como favor imerecido de Deus e como um conceito também que em Filemon ele não é um conceito abstrato, ele é um conceito que se torna realidade, palpável, digamos assim. Então isso é muito legal, muito interessante. E finalmente a lição de número 8, aspectos revolucionários do Evangelho. A gente vai estar estudando sobre uma questão social que não é nova, que é muito antiga, mas que o mundo cristão se deparou muito cedo com ela, que é a questão da escravidão. E como que o Evangelho lida com essa questão, né? A gente vai ver em Filemon aspectos revolucionários do Evangelho, especificamente pensando na questão da escravidão. A gente vai refletir sobre isso, eu acho que isso é uma coisa muito interessante a gente pensar. Bom, então a gente volta para essa é a proposta, tá certo? A gente caminhar aí esse mês de agosto e o mês de setembro. Eu espero que você embarque com a gente, tá? Nessa proposta, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo, tá? Então a gente volta aqui à lição de hoje, que seria conhecendo a Epístola a Filemon. E eu quero que você leia a Epístola comigo, tá bom? Então nós vamos com uma carta pequenininha, eu já disse basicamente um bilhete. A gente vai ler juntos, tá? E à medida que a gente lê, eu vou fazer algumas observações e tal, tá bom? Então vamos lá? Tá pronto? A Epístola a Filemon começa com a apresentação de quem está escrevendo, né? Paulo vai se identificar. Era assim que as cartas antigas elas começavam com a identificação do autor da carta, quem que está escrevendo. E Paulo vai se identificar, isso aqui é muito comum nas suas cartas, a gente vai encontrar isso basicamente em todas as cartas que Paulo escreve, e ele vai se identificar: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. E aí, por que Paulo coloca Timóteo? Possivelmente porque Timóteo está ali com ele naquele momento, então ele inclui Timóteo, uma forma de honrar o companheiro que está ali com ele, tá? E aí eu já começo pensando o seguinte: Paulo, você vai perceber que Paulo normalmente ele se apresenta como apóstolo de Cristo, né? Só que agora ele não está se apresentando como apóstolo, ele está se apresentando como prisioneiro de Cristo. Então, a identificação que Paulo faz dele é como prisioneiro de Cristo Jesus. E aí já tem uma coisa que a gente precisa perceber. Quer dizer, onde que Paulo estava quando escreveu essa carta? Possivelmente ele estava preso. Essa, portanto, é uma das chamadas cartas da prisão, como foi a de Éfeso, que a gente estudou há pouco tempo. Então, essa é mais uma carta da prisão. E Paulo diz: eu, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, que está comigo aqui, a quem? Aí ele vai dizer a quem que ele está escrevendo essa carta. E ele vai dizer: ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Então, a gente vai encontrar aqui o destinatário da carta. Carta destinada ao irmão chamado Filemon. E aí, é interessante que você perceba que há cartas. Por exemplo, Paulo escreve carta a Filemon, escreve carta a Tito, escreve carta a Timóteo. Então, quando a gente tem lá
1 Timóteo, 2 Timóteo, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Como também Filemão. Eles não são os escritores da carta, eles são os destinatários da carta. Isso aqui é importante a gente entender, porque eu tenho primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira, segunda e terceira epístola de João. Então, essas epístolas, eles não são destinatários, eles são autores. Então, é Pedro que escreve a carta. É João identificado como escritor da carta. Essa não, essa daqui, essas cartas de Paulo, elas são cartas que nós temos os destinatários, a quem as cartas foram enviadas. Por isso, essa é chamada epístola a Filemão. Então, ao amado Filemão, e esse Filemão a gente vai conhecer mais sobre ele, né? Vamos conhecer, por enquanto, a gente só sabe que ele é amado, quer dizer, uma pessoa querida de Paulo, e é identificado por Paulo como companheiro de trabalho, ao nosso companheiro de trabalho. E a nossa irmã Áfia. Quem é a Áfia? Não sabemos ainda. Vamos depois tentar entender melhor. E a Arquipo, outra pessoa que, quer dizer, a carta é enviada para Filemão, ele é destinatário da carta, mas lá com Filemão vai estar a Áfia e Arquipo, que a gente ainda não sabe quem é, mas a gente vai descobrir ao longo do tempo. E Arquipo é chamado de companheiro de lutas de Paulo, né? E a igreja que está em sua casa. Aí já tem outra coisa interessante. Quer dizer, na casa de Filemão se reunia a igreja do Senhor. É isso que está escrito. A igreja que está em sua casa. Então, o que é que a gente percebe aí nesses dois versículos? A gente sabe a quem a carta se destina. A gente vê que Paulo é identificado como prisioneiro, então ele devia estar preso, né? A gente sabe que lá onde estava sendo recebida a carta com Filemão estavam outros irmãos como Áfia e Arquipo, né? E nós também entendemos que existia uma igreja na casa de Filemão, quer dizer, a igreja se reunia na casa dele. Vamos entender que naquela época a gente não tinha igrejas como a gente tem hoje, né? Grandes templos, aquela igreja nascente, digamos assim. Vamos ao versículo 3 em diante. Ele vai agradecer a Deus pela vida de Filemão, né? Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Então, quer dizer que Paulo conhecia essa pessoa, o irmão Filemão, há algum tempo e orava por ele, né? Lembrava dele nas suas orações. E lembrava dele ao ouvir falar do amor e da fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, esse amor e essa vida de Filemão eram notáveis, de forma que o apóstolo Paulo ele tinha notícia disso e se lembrava disso e glorificava a Deus por isso. Então, continuando, ainda se referindo a Filemão, ele vai falar que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, meu irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Interessante essa expressão que ele diz, que por Filemão, os corações dos santos têm sido reanimados. Dizer, a vida de Filemão, a ação de Filemão, a atitude de Filemão eram atitudes que glorificavam a Deus e inclusive atingiam as outras pessoas que eram reanimadas, que eram fortalecidas pela própria fé e pela própria atitude do Filemão. Muito bem. E aí, a partir de então, depois que Paulo se apresenta, depois que Paulo fala um pouquinho dessa relação com Filemão e até elogia a vida de Filemão, vem o motivo da carta. Para que Paulo está escrevendo essa epístola? As epístolas, elas sempre têm algum tipo de objetivo, né? Então, por exemplo, uma epístola aos Coríntios. Paulo escreve porque ele teve notícias pelos irmãos que tinham alguns problemas na igreja e ele vai escrever para resolver esse problema. Então, essa é uma carta que Paulo vai escrever com um determinado objetivo. E agora ele vai dizer por que ele está escrevendo para Filemão. O que ele quer dizer com Filemão? Se a gente escreve para alguém, manda uma mensagem para alguém, a gente tem sempre alguma coisa em mente. A gente quer se comunicar visando algo. E o que Paulo visa? E aí ele diz, pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, é legal como ele diz, né? Olha, eu tenho liberdade em Cristo para mandar alguma coisa, quer dizer, ordenar alguma coisa para você. Mas, versículo 9, eu não vou ordenar.
Eu não vou mandar. Ele diz, todavia, prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo que eu, como sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Então, Paulo vai fazer um pedido. E ele está dizendo o seguinte, olha, Filemão, eu podia até mandar para você obedecer, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir, eu vou fazer uma solicitação pelo amor que você tem, pela forma que você serve a Deus, eu vou te fazer um pedido, eu vou te fazer uma solicitação. E aí ele vai dizer qual é essa solicitação, qual é esse pedido. Sim, eu rogo-te, eu te peço, pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E aí ele vai falar de um rapaz que aparece agora na carta, chamado Onésimo. Então, a gente não sabe ainda qual é a relação de Filemão com Onésimo, a gente vai descobrir aos poucos, mas ele faz um pedido pelo Onésimo, né? E nesse momento, a identificação que ele faz de Onésimo é alguém que foi gerado nas prisões de Paulo. É interessante a gente pensar um pouquinho nesse versículo, porque nós usamos muita expressão, filho na fé. Fulano é o meu filho na fé. Por que fulano é o meu filho na fé? Porque eu evangelizei fulano veio a Cristo através da minha vida, então é o meu filho na fé. Essa é uma expressão, é dessa expressão que nós estamos lendo aqui, que vem essa ideia de filho na fé. Paulo diz que ele gerou Onésimo nas suas prisões. Então quer dizer o seguinte, Paulo está preso, e nesse processo ele evangeliza Onésimo, e Onésimo vem a Cristo. Então é um filho na fé de Paulo, foi gerado por Paulo nas suas prisões. É muito legal isso. Ele só é apresentado como um filho na fé de Paulo, que foi gerado na prisão de Paulo. E aí ele vai dizer sobre Onésimo, o qual outrora te foi inútil, agora a ti e a mim é muito útil. Bom, aí temos uma coisa nova, que ele está dizendo que o Onésimo ele foi inútil para Filemão. Então, eles se conheciam e em algum momento, Onésimo foi inútil. Ele talvez tenha sido prejudicial a Filemão. E agora, Paulo diz assim, mas agora, ele a ti e a mim é útil. A ti e a mim é útil. Puxa, por quê? Ele era inútil, agora a ti e a mim é útil. Muito bem. E aí ele vai dizer assim, eu te torno a enviar. Quer dizer, eu estou enviando, ele era seu, não sei o que aconteceu, que ele foi embora, e agora eu estou tornando a enviar ele para você. Te torno a enviar. A gente já está sabendo que ele, em algum momento, foi inútil para Filemão, ou talvez até prejudicial. Agora a gente está sabendo que ele volta para Filemão, né? E agora Paulo está dizendo que agora ele, que antes foi inútil, agora ele é útil. E agora também nós estamos sabendo o seguinte, que no tempo que ele conheceu Filemão, ele não seguia Cristo. E agora ele segue a Cristo. Por que a gente sabe? Porque ele foi gerado nas prisões de Paulo. Quer dizer, nesse período que Paulo estava preso, Paulo teve contato com ele e ele aceitou a Cristo. Então, a situação dele de antes de não conhecer a Cristo agora é diferente. Ele conhece a Cristo. Então, a gente sabe que Paulo está mandando ele de volta, né? E numa outra situação, agora é como crente em Jesus. E aí Paulo vai dizer, eu bem quisera retê-lo comigo. Quer dizer, eu estou mandando para você, mas eu queria que ele ficasse comigo. Para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. E é interessante o que Paulo está dizendo. Quando Paulo está dizendo que eu queria que ele ficasse comigo, para quê? Para que ele me servisse nas prisões do Evangelho. Quer dizer, Paulo está preso e o Onésimo, de alguma forma, está ajudando ele, está servindo a ele. Que era alguma coisa que o Filemão poderia estar fazendo se ele estivesse ali. Mas aí Paulo diz assim, eu queria que ele ficasse comigo, mas sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse por força, mas sim espontâneo. Então eu quero que ele fique comigo, mas eu só quero que ele fique comigo se você consentir. E aí a gente fica pensando, puxa vida, por que ele vai mandar o cara de volta e ele tem que consentir? Por que ele foi inútil? A gente vai descobrir alguma coisa agora na leitura. E aí, no versículo 15 e 16, a coisa vai esclarecendo aqui para nós.
Paulo diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Versículo 16: não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. E aí, algumas coisas começam a ficar mais claras, né? Essa relação que Filemão tinha com Onésimo. Então, o que Paulo está dizendo é que, versículo 16, que Onésimo era escravo do Filemão. Muito interessante essa informação nova, né? Então, ele está mandando o escravo de volta. E no versículo 15, ele diz assim: ele se tenha separado de ti por algum tempo. Então, o que nós estamos entendendo? Que ele fugiu do seu Senhor. Ele se separou, ele fugiu e foi lá para onde Paulo estava preso, né? E durante esse tempo ele conheceu a Cristo. E ele, inclusive, Paulo já disse no versículo anterior, que ele foi inútil, ele foi prejudicial. Não sei o que ele fez, a gente vai descobrir mais alguma coisa ainda. Então, agora Paulo está mandando ele de volta para o seu Senhor. Então, Filemão, na verdade, era o dono desse escravo, que era um escravo fugitivo. E agora ele está voltando. Mas Paulo vai dizer assim: meu pedido é o seguinte. Qual é o meu pedido? Que é um pedido assim, especial. Eu não quero que você receba ele como escravo. Eu quero que você receba ele como o seu irmão. Eu quero que você receba ele como irmão amado. Meu irmão, né? E seu irmão também. E aí, alguns aspectos assim muito revolucionários da carta que a gente vai estudar ao longo do tempo, né? Eu mando ele de volta e ele vai como, não como escravo, mas como irmão. Esse é o pedido que Paulo está fazendo. Versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O Paulo vai fazendo um apelo assim, um apelo emocional, um apelo forte, né? Receba ele como recebe a mim. Até porque ele sabe que esse pedido é um pedido muito, muito estranho. E se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Aí a gente já tem outra informação. O que Paulo está dizendo? É muito provável que ele tenha infligido algum tipo de prejuízo para o Filemão. Não apenas o prejuízo da perda da propriedade, porque o escravo era uma propriedade. Então, talvez ele tenha roubado o Filemão. Talvez para fugir, pegar dinheiro para ir não sei para onde, ele roubou, né? E Paulo vai dizer: olha, eu estou mandando ele de volta, eu quero que você receba ele como irmão, e ainda vou te fazer um pedido. Se ele fez algum dano, não cobre a ele, não. Lance na minha conta. Eu, Paulo, e aí ele vai dizer uma coisa interessante: eu, Paulo, de meu próprio punho, eu mesmo escrevi isso. E eu pagarei. Bote na minha conta que eu pagarei, que ainda a ti mesmo, a mim, te deves. E aí ele vai continuar dizendo: sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti mesmo no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Eu estou te pedindo para te fazer uma coisa assim extraordinária. E eu escrevo confiado na tua obediência. Faz de coração o que eu estou pedindo, sabendo que você vai fazer ainda mais do que eu peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Aí ele traz uma outra informação: prepara-me também pousada. O que a gente percebe? Que toda vez que Paulo ia para essa cidade onde ele morava, Paulo pedia pousada ali. Então, ele era um homem muito rico, tinha seus escravos, e ele recebia Paulo em sua casa. Então, tinha a questão da hospitalidade. E aí ele vai terminar a carta mandando saudação para uma outra pessoa que está preso com ele, que chama Epáfras. A gente vai depois descobrir mais alguma coisa sobre Epáfras. É companheiro de prisão de Paulo. E também alguns outros irmãos que estão com Paulo ali também envia saudações para o Filemão, que é Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, chamados cooperadores de Paulo. Esses irmãos, a gente vai voltar a falar sobre eles. A gente tem algumas informações sobre eles também, a gente vai descobrir isso. E ele termina a carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, isso é a carta, e eu quero agora com você dar uma geral, o que a gente aprendeu até agora, o que a gente percebeu aqui nessa carta, só lendo a carta, tá? Só lendo a carta. Paulo estava preso,
na sua prisão, ele tem contato com esse rapaz aí, esse jovem de barba. O outro é o soldado, a qual Paulo está atrelado às cadeias, dá para notar aí, tá bom? Então, não sei como foi esse contato, eu sei que Paulo vai evangelizar ele aceita Cristo, e Paulo vai conversando com ele, né? Ele passa a servir a Paulo, como cristão ele passa a servir a Paulo, e Paulo vai conversando com ele e vai descobrindo que ele, na verdade, era um escravo fugitivo, ele fugia do seu senhor, e ele diz quem era o seu senhor. Meu senhor era Filemão, e Paulo diz, olha, Filemão, eu conheço Filemão. Né? Depois a gente vai tentar descobrir mais sobre Filemão, onde é que ele mora, como é que as coisas aconteceram. E aí ele diz, olha, rapaz, você vai precisar voltar. Você fez uma coisa muito errada e você precisa arrumar isso que você fez. Agora que você é crente em Jesus, a gente não pode viver a vida errada de qualquer jeito. Vamos acertar isso aí. E aí ele vai dizer, mas Paulo, eu vou voltar e o que vai ser de mim? Como é que eu vou? Eu inclusive roubei ele, dei prejuízo para ele, como é que vai ser esse retorno? Eu tenho medo disso, eu tenho medo da reação dele, eu tenho medo do que ele vai fazer comigo, o que pode acontecer comigo como escravo foragido. E aí Paulo vai dizer, não se preocupe não, eu vou fazer uma carta, eu vou escrever uma carta, e você vai levar essa carta em mãos para ele. É essa carta que a gente está estudando, que Paulo vai escrever para ele, né? E então ele leva para entregar para o Filemão, né? E quando chega lá, Filemão vai ler a carta, não somente ele, né? Mas os irmãos também citados na carta. A gente viu que ele citava Áfia, citava Arquipo, né? E os demais irmãos da sua casa, ele vai ler para todo mundo. Então essa é a carta de Paulo, que com aquele pedido, né, aquele pedido especial, essa é a carta de Paulo a Filemão, que nós vamos estar estudando. A gente viu o que está escrito na carta, né, e a gente a partir daí vai começar a nos aprofundar mais. Vocês estão juntos comigo? Algumas coisas que a gente já precisa colocar. Primeiro, singularidades na epístola a Filemão. É uma epístola muito singular, muito única. Primeiro, ela não era dirigida à igreja. Mas você pode falar assim para mim, mas outras cartas não eram dirigidas à igreja. Paulo escreveu a Tito, escreveu a Timóteo, não eram cartas à igreja. Mas tem uma coisa interessante. Estas pessoas eram pastores. Tito e Timóteo eram pastores, tanto é que são chamadas de epístolas pastorais. E aí, Paulo escreve para Filemão. Filemão não é pastor. Não é pastor, ele é um crente, mas é um crente leigo. É uma carta dirigida a um cristão leigo, né? Uma outra carta que você vai encontrar nas Escrituras para uma pessoa e é um líder da igreja é a terceira epístola de João. A terceira epístola de João ela é endereçada a um irmão chamado Gaio. E o Gaio é um dos líderes da igreja. É o que os estudiosos percebem pela forma que a carta, pelo que se diz na carta. Mas essa é uma carta dirigida a um cristão leigo e é uma carta que não trata de questões eclesiásticas. Não é uma carta que trata de questões da igreja, doutrinárias. É um pedido pessoal de Paulo, né? E, no entanto, essa carta está no cânon. Essa carta integra as Escrituras. E a gente vai entender por que ela é tão especial assim. Porque o cara está falando do escravo, volta, recebe, né? E, no entanto, é uma carta muito especial. Uma coisa importante também que a gente não pode esquecer. Paulo diz, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Então, essa é uma carta, pelo fato de ser pequenininha e tudo mais, e pelo fato de ser algo muito pessoal, Paulo mesmo escreve. Normalmente, a gente vai ver nas epístolas de Paulo que alguém escreve por ele. Ele dita as cartas e alguém escreve, né? E muitas vezes ele identifica, fulano está escrevendo, etc. E tal. Mas essa carta não, é uma carta tão especial que ele mesmo escreve. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Uma série de perguntas a gente levanta nessa carta, né? Nessa leitura. Em que época essa carta foi escrita? Que momento da vida de Paulo? Será que foi no final? Será que foi no meio? A gente sabe que estava preso, né? Mas não sabe exatamente que época. Só o que está escrito aqui não dá para a gente entender, né?
Outra coisa também, onde morava Filemão? Para onde Paulo estava enviando Onésimo? Outra coisa, onde que Paulo estava quando essa carta foi escrita? E Paulo manda Onésimo para onde está Filemão. Será que era uma coisa perto? Será que essa era uma viagem curta? Então, onde morava Filemão? Tá? Para onde é que Onésimo vai? Nós não encontramos nada na carta, mas será que a gente não pode encontrar isso em outro canto? E esses companheiros de Paulo, que são citados? Demas, Marcos, Lucas, Aristarco, eles aparecem em outras cartas? A gente pode saber alguma coisa dessas pessoas? Depois ele lá no final ele fala de Epáfras. Quem era Epáfras? Será que a gente pode saber alguma coisa mais sobre essas pessoas? Na próxima aula você vai entender. Então não deixe de assistir a próxima aula. Outra coisa, gente. Essa história de Onésimo, ela ilustra alguma coisa da nossa relação com Deus? Nos lembramos de alguma parábola quando lemos esta história? Tem uma série de coisas que a gente precisa refletir, né? O pedido de Paulo, esse é um pedido muito diferente, né? Um pedido muito especial. Nós estamos falando de um escravo fugitivo e ele quer que ele receba de volta esse escravo, mas ele é o dono do escravo, Filemão é o dono do escravo, e a pedido de Paulo é que ele não seja recebido como escravo, mas como irmão. É no mínimo uma coisa muito estranha, né? Ele é para quebrando as regras sociais. E a gente precisa pensar sobre isso, né? E para pensar sobre isso, a gente precisa entender sobre a escravidão. A gente está falando de um tempo onde a escravidão existia, né? E a gente precisa entender. A escravidão é uma coisa que para nós uma coisa não faz mais sentido, está muito longe. Mas para você entender esse pedido de Paulo, a grandeza desse pedido de Paulo, nós temos que voltar um pouco sobre a escravidão. A gente tem que mergulhar um pouco sobre essa realidade, esse contexto de escravidão. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Gente, fazem 140 anos, né? Quer dizer, um dia desse nós tínhamos escravos no Brasil. E a escravidão não era muito diferente. A ideia da escravidão não era muito diferente de como era a escravidão no tempo de Paulo. Eu trouxe aqui alguns anúncios nos jornais da época, né, do século XIX. Por exemplo, escravo à venda, Rua do Carmo, número 57, vende-se um escravo de cor preta com 47 anos, não sei se é 47 ou 17, prendado e sem defeitos. Então, do jeito que você hoje coloca no OLX alguma coisa para vender, né? Então, vendo aqui a minha cachorrinha, ou vendo aqui uma televisão usada, etc e tal, você colocava o escravo à venda. Era isso, né? Aí mais embaixo tem alguém que fugiu, né? Anda fugido desde o dia 23 de fevereiro do ano passado, o escravo Francisco, de propriedade do senhor fulano das quantas. O outro anúncio, fica difícil vocês lerem, mas assim, eu vou ler um pedaço para vocês, ele é muito curioso. Gostei muito disso. Ele anuncia uma fuga de um escravo. Ele fugiu da fazenda Santana, freguesia do Macau, o escravo Antônio, de 30 anos, etc e tal. E aí ele diz assim, esse escravo, sendo propriedade de João Pereira, ele estava alugado a Francisco Xavier de Albuquerque, Montenegro. Gente, o escravo tinha fugido e o escravo, na verdade, ele estava alugado a outra pessoa. Vocês conseguem entender uma coisa dessa? Então, assim, é uma coisa muito estranha para nós, mas o escravo foi alugado a uma outra pessoa, né? Então, vocês imaginem o que é o mundo da escravidão. E como era a escravidão na época do Império Romano? Quando Paulo está dizendo que Onésimo é teu escravo, fugiu e está voltando... O que Paulo quer dizer com isso? Como é que era essa escravidão? Era mais ou menos dessa época? O que significava um escravo foragido? E eu queria convidar você a assistir um filmezinho rápido comigo e a gente vai entender um pouco mais sobre a escravidão romana. Tá bom? Então, vamos estar junto aí. Esquece do áudio, tá? Pode voltar.
O trabalho escravo foi um aspecto muito amplo da vida romana. Os escravos, eles não tinham direitos nem posse e eram deixados ao capricho dos seus senhores, podendo até ser mortos por pura diversão. Nós vimos Russell Crowe na tela como escravo, mas não fazemos ideia quão brutal aquilo realmente era. Nós vamos ver como era a vida como escravo romano. Ele pede para você seguir no canal dele. Esquece. Vamos lá. Vamos para Roma. Os escravos trabalhavam em todas as formas de trabalho servil. Escravos na Roma antiga não trabalhavam somente como empregados domésticos ou lavrando o campo. Eles faziam todo tipo de trabalho servil que você possa imaginar. Geralmente classificados como trabalho urbano ou rural, os escravos faziam tudo, desde cozinhar e limpar, ao trabalho nas minas de prata. Nas fazendas, os escravos poderiam realizar ambas, tarefas domésticas e não domésticas, tais como ferreiros, padeiros e guardas. Ocasionalmente, escravos urbanos poderiam trabalhar como contadores ou gerentes para negociantes. Se você fosse um escravo que foi originado como um prisioneiro de guerra, você poderia ter sido vendido para o serviço público e a sua tarefa poderia ser lutar contra o fogo, atender em prédios públicos ou trabalhar como carrasco executor. Alguns escravos viviam sua vida inteira, do nascimento à morte, trabalhando como a propriedade de um único senhor, mas outros tinham maior capacidade e poderiam ter melhor sorte. Escravos poderiam comprar sua própria liberdade. A maneira mais antiga e mais fácil de um escravo conquistar sua liberdade era simplesmente essa ser dada pelo seu senhor, normalmente através do testamento, embora algum tipo de cerimônia ou pagamento usualmente ocorresse juntamente. Alguns vieram a se tornar escravos por venderem a si mesmos em servidão para pagar seus débitos por um período de tempo. Sendo este o caso, ele conquistaria a liberdade tão logo seu contrato se findasse. Escravos também poderiam acumular dinheiro que eles ganhavam como pecúlio enquanto controlavam as finanças de seu senhor. Podiam juntar riqueza em terras ou em dinheiro mesmo. Embora estivesse tecnicamente sob o controle de seu senhor, os escravos podiam usar essas riquezas para comprar sua própria liberdade. Depois de comprar sua liberdade, os escravos não se tornavam de forma mágica plenos cidadãos romanos. Depois do processo de alforria, tendo comprado sua liberdade, esses ex-escravos tornavam-se cidadãos condicionais ou libertos e se tornavam clientes de seus ex-donos. Eles também tinham restrições em usar o serviço público e se tivesse idade inferior a 30 anos e quisesse comprar sua liberdade, estaria sem sorte. De acordo com o jurista romano Gaius, os menores de 30 anos não poderiam ser libertos no primeiro século da nossa era. Donos de escravos eram livres para punir seus escravos. Ser um escravo era cruel e insuportável durante todo o tempo. E os escravos romanos não eram exceção. Escravos eram considerados propriedades de seus senhores, e assim se esperava que eles se comportassem. E se eles agissem diferente, as consequências eram um verdadeiro pesadelo. Uma peça do dramaturgo Plauto, no século II, colocava as seguintes palavras na boca do escravo Mercênio: barras, grilhões, o moinho, cansaço, fome, frio intenso, multa a pagar por ociosidade, tudo que eu pavorosamente receava. Certamente então melhor ser bom que ser mal. Eu não me importo com chicotadas, mas eu odeio açoites reais. Donos de escravos poderiam bater e punir duramente seus escravos, infringindo desde chicotadas a correntes e grilhões. Os senhores também eram livres para vender seus escravos e executá-los por enforcamento ou crucificação, ou atribuir-lhes as piores tarefas passíveis como punição. E se houvesse tentativa de fuga, eles seriam marcados. Escravos recebiam rações limitadas de pão. Nada soa menos apetitoso que rações limitadas de pão. Bem, os escravos, sendo o mais baixo extrato da sociedade romana, obviamente não comiam como reis. Este senhor, Cato o Velho, que foi um militar e historiador do 2º e 3º século a.C., escreveu sobre as necessidades diárias dos escravos agricultores, especificamente o que eles deveriam receber para comer e beber. De acordo com Cato, os escravos deveriam receber trigo para fazer pão.
Embora os escravos acorrentados que não poderiam moer o seu próprio grão, recebiam o seu próprio pão. Quando os escravos trabalhavam nos campos durante o verão, mais farinha era necessária com vinho adicional. Se nós estivéssemos trabalhando nos campos quentes romanos, todo o verão, para não ganhar nada, nós precisaríamos do vinho adicional também. Além do pão e do vinho, segundo Cato, os escravos também comiam determinado condimento. Esse condimento, porém, não era o que você encontra no cachorro-quente de estádio de futebol. Em vez de picles, era feito de azeitona. Durante o século I a.C., os escravos completavam sua dieta recolhendo frutas e vegetais na floresta, bem como cultivando plantações por sua própria conta. Escravos domésticos tinham a oportunidade de começar jardins urbanos. Claro que eles sempre tinham a possibilidade de catar as sobras de seus senhores. Gente, é assim que viviam os escravos na época de Paulo, de Filemon e de Onésimo. Os escravos eram propriedades. Os senhores poderiam fazer o que quisesse com esses escravos. Se o escravo fugisse, ele seria duramente castigado. E outra coisa, ele seria marcado. Nós vamos ver em outra aula o que significava um escravo fugitivo. Então, é importante a gente ter essa ideia do que era a escravidão romana para a gente poder mergulhar na carta e entender melhor o que está sendo colocado. Então, meus irmãos, nós vamos terminar por aqui, tá certo? Próxima aula você está convidado para continuar com a gente, para que a gente busque as respostas que foram trazidas nas perguntas que a gente levantou hoje. E eu quero deixar o meu abraço para vocês, orar por você nesse dia dos pais, e agradecer a Deus pela sua vida. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pelos pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesse dia. Deus abençoe a cada um. Ó Deus, que eles possam ter alegria em seus filhos, que seus filhos possam ser obedientes e também, Senhor, possam honrá-los como pais. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa lição tão especial, que cada dia nós possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.